Olá pessoal, eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos conhecer um assunto muito interessante que pouca gente divulga e comenta e vocês vão conhecer a fundo, que é bem legal. Nós vamos conhecer o movimento futurista. A gente vai conhecer seus elementos. Vamos tentar trazer aquilo que está por trás desse movimento. Será que a arte pode trazer o erro? Será que alguém pode fazer uma coisa errada dentro da arte? A gente vai ver mais ou menos isso. Vamos contextualizar um pouquinho mais. Existiu um conflito entre o Renascimento e o futurismo na Itália? O movimento artístico pode apoiar o erro e a violência? Agora imagine, gente, erro e violência. Será que a arte pode estar envolvida nisso? Vamos responder essa pergunta? Contexto histórico. Na virada do século XX, tivemos inúmeras inovações tecnológicas, tais como eletricidade, raio-x, rádio, automóveis, aviões, cinema, indústria, etc. Nesse contexto, a Itália estava atrás da Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos e tinham se tornado países industriais. Gente, vamos tentar, essa parte do país industrial, eu vou falar no outro slide, mas vamos tentar se concentrar numa coisa inovadora. Agora imagine o seguinte, eu tinha que me deslocar para uma outra cidade, eu montava num cavalinho e levava aí 2, 3 dias. Agora eu tenho um automóvel que eu chego em 30 minutos. Agora vamos pensar nos dias de hoje. Agora imagine o seguinte, nós temos o telefone celular, nós temos o computador. Agora imagine se o pessoal noticia na televisão para você o seguinte, a partir de hoje, nós estamos adaptando um evento, um implante dentro da pele, no qual você vai ter dentro do seu campo visual, você vai ter um computador, vai ter uma televisão, um telefone celular. Você não precisa mais desses aparelhos. Agora imagine de hoje em diante você não usar mais televisão, não usar mais computador e não usar mais telefone celular. Não ia mudar a tua vida? É isso que estava acontecendo nesse momento. Quando surge eletricidade, raio-x, automóvel, avião, cinema, indústria, significa que aquele meio de agricultura, daquela cultura assim da cidade pequena, que todo mundo dá bom dia, boa tarde, vai acabar. Nós vamos chegar agora num momento que são as megacidades. Nós temos indústria, no momento que as pessoas vão passar uma pela outra, nem vão dar bom dia, boa tarde, porque se torna uma pessoa a mais. Então a gente vai ter essa transformação na sociedade. Essa transformação que a Itália estava presenciando nesse momento. E França, Inglaterra e Estados Unidos já estavam lá, e a Itália estava parada ainda. E o que a gente vai ter? A Itália era o berço da tradição artística acadêmica da Europa, sendo o guardião do Renascimento, transformando a arte do mundo com a busca da arte greco-romana. Jovens artistas entusiasmados com a transformação radical mediante a velocidade, ciência e comunicação, veio a tecnologia industrial como futuro no mundo e, na sua visão, combater a tradição seria o primeiro passo. Olha a cabeça. Agora pensa o seguinte, Itália. Quando a gente pensa em Itália, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em Roma e Florença. São exatamente as capitais da vanguarda renascentista. Lembrando vocês que nós temos a arte greco-romana, que é considerada arte clássica. Clássica porque tudo pode ser classificado através dessa arte. Nós temos isso como o grande nome da Itália. A Itália é o berço da arte, a arte figurativa. De repente, o Renascimento vai lá e busca lá desse teor italiano esse classicismo, essa coisa toda feita. Lembrando vocês que Roma trouxe a Grécia para o mundo, porque Roma preservou a cultura grega para o mundo. E por isso que nós recebemos alguma coisa. Então a gente vê que isso se tornou referência. Só que o povo italiano, os jovens italianos, aqueles jovens idealistas, eles não queriam isso, eles queriam fazer uma coisa diferente, eles queriam ir para o futuro. E o que eles estão fazendo? Eles estão pensando em combater a tradição. Agora, essa coisa maravilhosa, combater isso era o pensamento. Aí começa o primeiro erro. Futurismo, início. Nós temos aqui uma obra o metrô de... Já me lembro do nome, tá? Eu sei que essa obra é o metrô. Filippo Tommaso Marinetti, em 1909, escreve um manifesto futurista em que ele estabelece ideias estéticas, políticas e sociais. Nesse documento enfatiza velocidade, tecnologia, juventude e violência. Inicia assim o movimento artístico mais politizado do século XX. Com um tom ardente, ele comenta: o automóvel ruidoso é mais belo do que a vitória da democracia. Gente, o movimento futurista foi extremamente político, porque ele queria trazer a Itália para as pontas, ele queria trazer a Itália como um centro industrial, queria trazer a Itália como um país do futuro. Então, nesse fim, o Filippo Marinetti, ele faz esse manifesto, lembrando que a maioria dos estilos de arte começa pela literatura, ele faz um manifesto que é um artigo mostrando a visão deles. E nesse manifesto eles deixam bem claro que um automóvel ruidoso mais belo que Vittorio Samothrace. Vittorio Samothrace é uma figura maravilhosa que foi encontrada em Samothrace, possivelmente uma escultura feita em Rhodes, que ela ficava à frente de um navio, e ela simboliza Nike, a deusa da vitória. Olha a beleza, olha o mármore, olha que coisa maravilhosa. E eles estavam dizendo que o automóvel é mais bonito que isso. De Pero, a obra O Metrô.
Dentro da obra futurista, a gente já vê a questão da movimentação, a questão da agitação, a questão das máquinas, a questão da tecnologia. Eles estão dizendo que isso é mais bonito porque a ilusão de achar que o clássico não tem mais valor, porque agora o futuro é que conta. Eles querem fazer a transformação da arte, mas ele já tem um cunho de violência, ele já tem um cunho de trazer exatamente agitação. E esse é o movimento que vai ser chamado de futurista. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, gente? Quais tecnologias hoje poderiam ser objeto de fascinação para artistas produzirem arte? Tem alguma coisa que chama atenção que eu posso fazer arte a partir desse objeto tecnológico? Pensa um pouquinho, escreve para mim, eu estou aguardando vocês. Até! Daí, pessoal, responderam lá? Vamos em frente. Agora a gente vai ver exatamente o que é o protesto futurista. Agora a gente vai entrar naquele lado mais que choca mais e a gente vai entrar ao lado do erro, porque arte, mesmo sendo arte, ela pode errar. Então vamos ver. Acontece as noites futuristas. Recitam-se poesias com exibição de artes plásticas e discursos citando tumultos, agitação e destruição. Lembrando que essa obra de Severini é dinâmica de uma bailarina, só para vocês saberem. Apoiavam abertamente a Primeira Guerra Mundial. Pós-guerra, os sobreviventes no espírito nacionalista se aliam a Benito Mussolini. Primeiro erro é incitando tumultos, agitação e destruição. Ou seja, eles começam a enfatizar, os futuristas, eles começam a fazer aquela mostra da sua arte,
trazendo a questão do movimento, trazendo essa questão mesmo da agitação, trazendo essa questão de ser mais do que a arte antiga, mas eles começam a incitar tumulto, ou seja, eles acham que a arte tem que ser quebrada antiga, que aquilo que é antigo não precisa ter atenção, então somente o moderno é arte. Eles estão dizendo que aquilo que não é moderno não é mais arte, eles estão dando uma nova designação, e eles usam da violência porque eles estão dando a entender assim, se você vê uma obra clássica na tua frente, quebre essa porcaria, quebre isso, que isso daí não vale nada, o que vale é a nossa arte, é o nosso futuro. Então eles começam a dar essa grande agitação e trazer exatamente essa questão da destruição. A arte, ela foi feita para construir, não para destruir. E eles estão trazendo o lado ao contrário, destruição. Apoiavam abertamente a Primeira Guerra. Você lembra que eu falei para vocês do dadaísmo, que foi o movimento mais intelectualizado, que eles eram exatamente um movimento aberto ao protesto contra a Primeira Guerra? Esses futuristas, eles estão apoiando a Primeira Guerra, porque eles acham que vai ser uma limpeza, eles acham que vai trazer a Itália para o verdadeiro status que a Itália merece. Eles querem que a Itália se torne o centro do mundo, que seja uma referência do futuro. E um pensamento que não é só por eles também. Tem um outro figurinha que vai ter aqui, ó, que é chamado de Benito Mussolini. Então, aqueles que se alistaram, muitos desses se alistaram na Primeira Guerra Mundial, foram lá lutaram. Um deles, inclusive, até conta a história que um deles foi pisoteado lá no exercício de guerra, mas os que sobreviveram voltaram e voltaram com esse idealismo de ser a Itália o centro. E encontraram Benito Mussolini. Benito Mussolini era o ditador. O que ele queria? Qual que era a intenção de Benito Mussolini? Ele queria trazer o Império Romano à vida. Sabe aquele Império Romano que foi o Império de Ferro, que conquistou 2/3 do mundo conhecido? Ele queria trazer de volta. Ele dizia que a Itália, ela tinha que ser novamente de ferro. Ela tinha que ser grande. E mais uma coisa, gente, não sei se você sabe, mas sabe quem que era uma grande tiete do Benito Mussolini? Adolf Hitler. Adolf Hitler admirava Mussolini. Adolf Hitler, ele visitava Mussolini para ver o que Mussolini estava fazendo no seu país, e o início do nazismo, da figura de Hitler, de ser aquele cara que fazia aqueles grandes discursos, atraía aquelas multidões com aquela retórica, ele se inspirou em Mussolini. Tanto é que ele passou do Mussolini no terror, na violência, na destruição, na ditadura, de certa forma, até o momento que Mussolini olhava para Hitler como um aliado e um grande exemplo para ele mesmo. Então, quer dizer, um exemplo se tornou exemplo do outro. Mas exemplo do quê? De violência, gente. Então, aqui, exatamente um espírito de violência e, infelizmente, usando a arte como pretexto para isso. E nós temos integrantes, Filippo Tommaso Marinetti, nós temos Umberto Bosconi, Carlos Carrà, Fortunato De Pero, que era aquela primeira obra, o Metrô, que eu mostrei na frente, Gino Severini, Giacomo Balla, Luiz Russolo, abertamente concordavam com o manifesto. Olha só a frase, gente: destruir os museus, faltou S, bibliotecas e combater o moralismo social. Em 1911 fizeram sua primeira aparição na primeira exposição Libre, em Milão. É uma obra de Calá chamada Cavaleiro do Apocalipse. Ou seja, destruir museus, ou seja, toda a história não tem valor para eles. Eles estão exatamente pisando sobre anos de história da Itália. Eles estão dizendo que aquilo não vale nada, que vale é o que eles estão construindo naquele momento, como se fosse marco zero da Itália. Estão falando das bibliotecas. Conhecimento acumulado não vale, o conhecimento que eles vão dar, esse conhecimento que vale a pena. Combater o moralismo social, ou seja, para eles não precisa ter moralismo. Isso daí não te pertence, não vou pegar porque é roubar. Para eles não importa. Vou pegar sim, porque se eu pegar isso e deixar a Itália um país mais forte, então eu tenho que fazer. Quer dizer, não existe mais o certo e errado. Eles estão colocando a sua própria moral em cima de uma ética que já existia. Então esse é exatamente a concretização do erro através do movimento futurista. E nós temos o que influenciaram. Trabalharam com as seguintes linguagens: pintura, escultura, cerâmica, design geral, teatro, cinema, moda, música, arquitetura. O quadro Despertar da Cidade de Umberto Bosconi, de 1910, é considerado com ressalvas o primeiro trabalho futurista. Por que com ressalvas? Pode ter tido outros trabalhos, só que esse trabalho que ficou mais emblemático, então por isso que é considerado o primeiro. Ele está mostrando, você está vendo que são operários, na verdade, né? E está tendo cavalos, e esses cavalos estão com asas, então está dando exatamente um aspecto mitológico para a construção do quê? A construção da primeira usina elétrica lá em Milão. Então, nesse momento, a primeira cidade que se torna industrializada na Itália foi Milão. Então, esse daqui é exatamente uma homenagem. Agora, repare o estilo. O estilo, eles já dão exatamente aquela questão da velocidade, da movimentação. Pela forma da pincelada, a gente já vê que eles querem fazer como se estivesse se movimentando muito rapidamente. Então, isso é uma construção já
mitologicamente falando, colocando heróis. Eles como se fossem grandes heróis dessa revolução que eles estão encabeçando, que é a revolução do futurismo. Era uma época em que os artistas escrevessem textos para explicar à comunidade artística os ideais do movimento. Esses textos eram chamados de manifestos. Em 1909 foi publicado no Le Figaro o Manifesto Futurista. Inclusive na Gazeta de Emília, que era muito famoso na Itália, também foi escrito esse manifesto. Lembrando que o futurismo fez inúmeros manifestos, só que eles foram muito inteligentes. Como tinham novas tecnologias, nós tínhamos mais meios de comunicação, estava começando o rádio, estava tendo mais jornais, impressões, cartazes e tal. Eles começaram a trazer seus manifestos em todos os meios possíveis. Por isso que as massas tiveram conhecimento do futurismo. Você lembra que eu falei para vocês sobre a Semana da Arte Moderna 22, que o termo futurista era um modo pejorativo? Então já era olhado com maus olhos por causa disso. A incitação da violência, a incitação a falar que tudo que é velho não era importante. Olha só um pedaço do manifesto. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Não há mais beleza a não ser na luta. ênfase na luta. Nenhuma obra que não tem caráter agressivo pode ser considerada obra-prima. Queremos glorificar o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre. Queremos destruir os museus, bibliotecas, academias de toda a natureza, combater o moralismo e toda a vileza oportunista utilitária. Eles veem beleza em matar. Incrível o movimento artístico falar nisso. Eles viam beleza na destruição. Eles viam beleza no quê? No patriotismo, no gesto destruidor. A arte, que nem eu falei, ela constrói. Por exemplo, o expressionismo falava que era uma nova ponte. Uma ponte que os homens fossem uma ponte, ou seja, um objeto de ligação. Eles já colocam a arte como objeto de corte, ou seja, somente eles seriam certos sobre a face da terra. O resto não existe. Muito lembra nazismo, muito lembra o fascismo de Mussolini, a mesma temática. Então, vamos fazer um exercício agora, gente? Escreva um pequeno texto com base nas provocações a seguir. Quais eram os problemas encontrados nos ideais futuristas? Podemos encontrar esse tipo de pensamento atualmente? Interfere na arte, de alguma forma, assim, o que aconteceu no passado? Isso pode acontecer novamente porque existe radicalismo na arte? Será que eu posso pegar alguma coisa e colocar essa é a regra, todo o resto não vale? Escreva sobre isso para mim. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Fico aguardando. Até daqui a pouquinho.
Respondendo lá, pessoal, eu quero, acima de tudo, que vocês pensem que nem tudo que é artístico é certo, às vezes é errado, mas eu gosto que vocês parem e tenham essa reflexão para vocês verem que eu falei para vocês, arte, o que é? Arte é uma mensagem artística, é uma mensagem que traz uma conotação. E ela procura um meio, pode ser meio sonoro, plástico, corporal, mas ela nada mais é do que uma mensagem aberta para um público. Isso que eu quero que vocês notem e vocês pensem dessa forma. Que tipo de mensagem? Negativa ou positiva? Isso tem que ser a reflexão da gente, ok? O que nós vimos hoje na aula? Conceituamos o futurismo através do contexto histórico, suas características principais associadas à Revolução Industrial do século XX. O que a gente viu exatamente? Que um grupo de jovens idealistas achavam que o clássico não tinha valor, porque viram as tecnologias novas como algo que era um divisor de águas. Só que simplesmente a tecnologia não vem para dividir, a tecnologia vem para agregar algo a mais, porque você pode pegar o clássico e transformar o clássico em algo melhor, e eles não quiseram, eles quiseram fazer exatamente o rompimento. E o rompimento deles foi através do quê? Através da violência, da destruição. E quem que eles encontraram associado nesse meio? Só gente boa. Adolf Hitler, eles encontraram Benito Mussolini. Então, pessoas que queriam o quê? Queriam bem da população? Queriam bem das pessoas à sua volta? Não, eles queriam morte e destruição. E, infelizmente, são as marcas da história que ficam. Tanto é que depois de tudo isso, depois que Hitler morre, depois que Mussolini também é morto pela sua própria população, nós vemos que os futuristas foram muito afetados com a fama que ficou sobre eles. A fama, exatamente, fama má, porque eles apoiaram a destruição e o movimento de destruição teve que ter o fim porque não teve continuidade. A obra, independente dos artistas, a obra é maravilhosa, muito bonita, esteticamente falando, só que a temática e a forma da distribuição dessa temática não foi agradável. Então, por isso que nós temos que sempre ter ressalvas e analisar muito bem. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha sido uma reflexão muito grande para nós. Uma reflexão de como a arte é uma ferramenta e a ferramenta pode ser bem usada ou mal usada. Depende de você, depende de mim. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que a aula tenha sido esclarecedora para muitas coisas e nos encontramos na próxima semana. Até. Tchau, tchau.